decidi deixar esta casa para começar uma vida com meu novo parceiro. A traição do meu pai para com sua esposa deixou uma ferida ainda mais profunda em seu coração. Embora legalmente pertencesse ao meu pai, minha mãe havia pago a maior parte dos custos de construção e tinha um forte apego à casa. No entanto, ele ignorou seus sentimentos e opiniões, tratando-a como se a casa fosse exclusivamente dele. 12 anos após o divórcio dos meus pais, descobri muitos fatos incompreensíveis na época e decidi firmemente me vingar do meu pai, que havia magoado profundamente minha mãe, que me criou sozinha. Não podia mais permitir que meu pai levasse uma vida sem remorso. Com esses pensamentos, decidi levantar essa questão durante minha entrevista na empresa administrada por ele. Meu nome é Olivia Botton, tenho 21 anos, sou estudante universitária e estou no meio da busca por emprego. Após o divórcio dos meus pais, quando eu estava na 4ª série, nos mudamos para a casa dos pais da minha mãe. Adaptar-me a um novo ambiente e tentar me encaixar em uma nova escola causou-me muito estresse. Meu sobrenome incomum e minha personalidade introvertida dificultaram a criação de amizades na nova escola. Ser de uma família monoparental muitas vezes levava ao ostracismo por parte dos colegas, e eu lutava para iniciar conversas por cerca de 2 anos, até me formar no ensino fundamental. Sentia-me solitária, muitas vezes relembrando os amigos da minha escola anterior. Além disso, o tempo passado com minha mãe, que trabalhava muito, diminuiu, e eu ficava principalmente com meus avós. Embora sempre atenciosos, abrir-me com eles não era fácil após ter morado com meus pais por tanto tempo. No entanto, ao me adaptar ao ensino médio, gradualmente encontrei estabilidade nessa nova escola. Conheci estudantes de várias escolas primárias que não viam o divórcio dos meus pais como algo especial, permitindo-me superar lentamente minha tristeza profunda e determinando-me a não sobrecarregar mais minha mãe. Foquei mais nos meus estudos. Na faculdade, recebi uma bolsa de estudos que me isentou da mensalidade, libertando-me de preocupações financeiras. Como resultado, dediquei-me aos estudos e ao trabalho de meio período. Meu objetivo era mostrar gratidão à minha mãe e garantir-lhe uma vida tranquila. Apesar da minha vida agitada, sentia um senso de realização. Mesmo que me tornasse mais sociável, o trauma do meu passado não desaparecia facilmente. Até a 4ª série, vivi em uma família muito comum, com meus pais. Sendo tímida, tinha amigos, mas passava a maioria dos feriados com minha família. Acredito que amava profundamente meus pais. Tomávamos café da manhã e jantávamos juntos todos os dias, e o tempo passado juntos após o jantar se tornou uma memória preciosa para mim. No entanto, quando meu pai começou a chegar tarde em casa devido ao trabalho, nossas refeições em família e nosso tempo juntos diminuíram, e ele frequentemente não retornava antes da minha hora de dormir. Eu sabia que ele tinha uma posição importante no trabalho e minha mãe muitas vezes me falava sobre suas responsabilidades e horas extras. Mesmo se sentindo solitária, eu entendia que seu trabalho sustentava a nossa vida familiar. Eu esperava por mais dias em que ele pudesse voltar para casa mais cedo. Durante esses dias, uma noite, acordei de repente depois de ir para a cama como de costume e ouvi meus pais discutindo intensamente, uma cena que nunca tinha presenciado antes. Impulsionada pela ansiedade e pela curiosidade, aproximei-me cautelosamente do local onde meus pais estavam. Vi meu pai com um olhar de raiva deixando a sala com suas coisas. "Prefiro ela a você, estamos nos divorciando", foram suas palavras. Minha mãe começou a chorar. Enquanto isso, meu pai, ignorando minha mãe chorando, foi direto para a entrada. Compreendendo o que o divórcio significava, temi que nunca mais o visse e o segui apressadamente. Eu acreditava que o pai gentil que costumava brincar comigo iria parar. Não atrapalhe, contrariando minhas esperanças, ele me rejeitou friamente. Era inimaginável que meu pai, que sempre fora gentil, me afastasse tão brutalmente. Quando ele me empurrou com força, caí no corredor, me machucando. O choque de ser empurrada, seus gritos e a dor física me fizeram desabar em lágrimas. A realidade era inacreditável, mas a dor a tornava muito real, envolvendo meu coração em profunda tristeza. Não conseguia entender por que ele estava de repente tão frio comigo e chorei incontrolavelmente em minha confusão. Vendo isso, minha mãe me abraçou e me consolou, mas meu pai ignorou completamente meu choro e saiu de casa sem dizer uma palavra. Observando suas costas, senti-me profundamente abandonada por meu pai e chorei copiosamente. Esse evento me fez temer confiar nos outros, exceto minha mãe, e minha natureza introvertida parecia crescer ainda mais depois disso.
meu pai nunca mais voltou para casa, e continuamos morando lá com minha mãe. No entanto, alguns dias depois, ele voltou repentinamente. Por um momento, abriguei uma esperança tênue de que pudéssemos viver juntos novamente como antes, mas essa esperança foi rapidamente desfeita. Decidi vender esta casa para viver com minha nova namorada, então quero que você saia o mais rápido possível, disse ele, mostrando alguns documentos para minha mãe. Esta casa, construída quando eu estava na primeira série, era algo que eu havia sido tão feliz em ter, um lar construído juntos por meu pai e minha mãe. Lembro-me vividamente desse sentimento. Minha mãe se opôs veementemente à venda da casa, mas, como estava no nome do meu pai, ela acabou não podendo impedir. No final, minha mãe e eu tivemos que nos mudar e ir morar com meus avós. Quando criança, não fui informada dos detalhes do que aconteceu entre meus pais depois disso. Surpreendentemente, apesar da perspectiva de receber pensão alimentícia do meu pai, percebi que minha mãe trabalhava muito. Eu entendia que ela estava trabalhando duro por mim, mas pensei que teríamos mais facilidade financeira se houvesse pensão alimentícia do meu pai. Essa pergunta cresceu especialmente forte no ensino médio, mas era difícil perguntar diretamente para minha mãe, então eu trouxe isso com meus avós. Segundo eles, meu pai havia saído com todo o dinheiro e não estava pagando nenhuma pensão alimentícia, apesar de minha mãe tentar entrar em contato com ele repetidamente sobre isso. Era impossível, e ela eventualmente desistiu de perseguir isso, concentrando-se em nosso futuro. A causa do divórcio foi a infidelidade de meu pai, uma traição para com nossa família. Entendi por que minha mãe trabalhava tão duro e, depois de ouvir a explicação dos meus avós, senti uma mistura de aceitação sobre minha situação e da minha mãe, e raiva direcionada ao meu pai. Minha mãe não prosseguiu com meu pai nem tentou localizá-lo para buscar dinheiro dele, enquanto eu sentia raiva em relação ao meu pai, que não mostrava sinais de remorso. Meu desejo de alguma forma apoiar minha mãe, que trabalhava tão duro, crescia mais forte dentro de mim. Eu desejava profundamente que houvesse algo que eu pudesse fazer por minha mãe, que trabalhava sem descanso da manhã à noite e sempre me colocava em primeiro lugar. Eu esperava que ela pudesse ter algum tempo para relaxar e cuidar de si mesma, pensando nela todos os dias. Desejava que ela se valorizasse mais, então transformei minha forte raiva contra meu pai em motivação para estudar mais e conseguir um bom emprego no futuro, sendo um grande apoio para minha mãe. O pensamento de meu pai vivendo confortavelmente sem problemas me irritava, mas eu me concentrei em nossa vida atual em vez de ser consumida por esses sentimentos. Durante meus anos na universidade, decidi organizar as coisas no sótão como parte da preparação para a busca de emprego e para criar um currículo excepcional, refletindo sobre meu passado e procurando material para autopromoção. Encontrei lembranças nostálgicas, como cartas de amigos da escola primária, enquanto as vasculhava. Ao passar por elas, notei uma caixa desconhecida e, impulsionada pela curiosidade, abri-a para encontrar documentos investigativos inesperados sobre o caso de meu pai. Fiquei chocada ao encontrá-los escondidos ali. Embora eu tentasse não pensar muito sobre meu pai, no fundo, sempre quis saber sobre o passado de meus pais. Sem hesitar, comecei a ler os documentos, que continham informações muito mais detalhadas do que as que meus avós haviam me contado. Quanto mais eu lia, mais crescia meu desejo de vingança contra meu pai. Talvez meus avós tenham sido discretos com suas informações, levando em consideração meus sentimentos. À medida que lia os documentos, tornava-se claro que o comportamento de meu pai era ainda mais repugnante do que eu havia imaginado anteriormente, e eu estava surpresa e indignada. Ficou claro que o caso de meu pai havia durado muito mais do que eu havia imaginado inicialmente. Nos momentos em que ele chegava tarde da noite por causa de horas extras no trabalho, ele talvez nem tentasse mais escondê-lo de minha mãe. Mais detalhes sobre sua amante foram revelados. Ela tinha 6 anos a menos que ele, tinha um passado conturbado, tendo perdido sua mãe quando jovem e crescido em um lar monoparental com o pai sofrendo com os efeitos de um acidente. Ela trabalhava duro desde seus dias de estudante, apesar de suas lutas. Por que ela não hesitou em destruir a família de outra pessoa? Nas fotos encontradas como prova do caso, havia uma mulher grávida andando de braços dados com meu pai. Na imagem, eles sorriam muito pacificamente, e para o mundo exterior, pareciam ser um casal feliz. No entanto, na realidade, eu não conseguia deixar de sentir uma forte aversão à imagem quando pensava no sofrimento que minha mãe e eu havíamos experimentado. Embora eu abrigasse raiva contra meu pai, tentando afastar esses sentimentos, encarar uma evidência tão clara tornava impossível continuar assim.
no fundo, senti um impulso de desejo por alguma forma de retaliação contra meu pai e sua amante, mas naquele momento consegui controlar minhas emoções e permanecer calma. Considerei como qualquer ação poderia entristecer minha mãe e também o futuro de uma criança provavelmente existente entre meu pai e sua amante. Já se passaram 12 anos desde o divórcio, e a criança concebida naquela época estaria com cerca de idade para o ensino médio agora. Minha raiva contra meu pai e sua amante permanecia, mas percebi que agir por impulso poderia infligir o mesmo tipo de dor que eu havia experimentado naquela criança. Minha forte determinação em não repetir as ações de meu pai me impediu de agir, mas meus sentimentos imperdoáveis contra ele eram muito enraizados, tornando impossível não fazer nada. Em meio a essas emoções complexas, decidi visitar o endereço listado no relatório de investigação durante o próximo fim de semana. O tempo havia passado, então sabia que a probabilidade de eles ainda estarem lá era baixa. Mas me senti compelida a verificar. Ao chegar, descobri que a casa antiga não existia mais. Senti uma sensação de desapontamento, mas também um alívio vago. A perspectiva de encontrar meu pai vinha me causando ansiedade, então fiquei aliviada por não encontrá-lo. Se nos tivéssemos encontrado, teria querido perguntar sobre suas razões para o caso e seus sentimentos em relação à minha mãe, mas isso nunca aconteceu. Sentindo que era hora de esquecer meu pai, segui para casa. No entanto, no caminho de volta, parei abruptamente ao ver uma casa com o sobrenome Williams, o sobrenome de meu pai. Embora seja um nome comum e provavelmente pertença a outra pessoa, não pude deixar de ser atraída pela leve possibilidade de que pudesse ser ele. Decidi observar a casa cuidadosamente. A casa, em uma grande propriedade adequada para uma família, tinha uma área de recreação para crianças. Como era fim de semana, pude ouvir vozes de crianças dentro, imaginando que meu pai talvez tivesse se casado com sua amante e começado uma nova família. Era angustiante. Eventualmente, a porta da frente se abriu, e as crianças saíram seguidas pelos pais. O casal, ligeiramente envelhecido em relação à foto, eram inconfundivelmente meu pai e sua amante. Meu pai havia construído uma vida familiar feliz com ela, sem dar nenhum dinheiro para nós, enquanto minha mãe lutava. Meu pai havia vivido confortavelmente, um fato que me enchia de raiva. Inconscientemente, cerrando os punhos após testemunhá-los saindo felizes como uma família, eu imediatamente fui a uma agência de detetives para solicitar uma investigação detalhada da situação familiar atual do meu pai. Decidi usar minhas economias de mesadas e ganhos de trabalho de meio período para a investigação. Mais tarde, ao receber os resultados da investigação, foi revelado que meu pai estava vivendo uma vida bem-sucedida após o divórcio, com 3 filhos. Ele havia vivido confortavelmente, sem quaisquer consequências por sua infidelidade, enquanto minha mãe e eu sofremos. Saber desse fato me atormentava. Comecei a nutrir uma profunda raiva e ressentimento contra meu pai e sua amante, desejando que eles pudessem experimentar as dificuldades que enfrentamos. No entanto, não importa quão imperdoáveis fossem suas ações, seus filhos eram inocentes. Em vez de buscar vingança, senti o impulso de confrontar meu pai e conversar com ele. Então, me acalmando para ter uma conversa racional, decidi visitar a casa deles novamente após as aulas, com meu pai no trabalho e as crianças provavelmente na escola. A amante, sem trabalho próprio, provavelmente estaria em casa. Eu queria entender sua mentalidade para ter um caso com um homem casado e como ela poderia viver feliz agora. Enquanto ensaiava minhas palavras e perguntas para Charlotte, a amante de meu pai, eu ordenava meus sentimentos e decidia visitar a casa deles em um dia em que terminasse a escola mais cedo. Olá, quem é você? Charlotte respondeu com uma expressão normal, como se nada estivesse errado. Respirando fundo, decidi confrontá-la com meu propósito. Como você pode arruinar a vida minha e da minha mãe, tirar meu pai e depois viver em paz? Minha pergunta saiu mais emocional e áspera do que eu pretendia. O que você quer dizer? Charlotte ficou surpresa e confusa com minha pergunta repentina. O pensamento de que ela poderia facilmente esquecer o caso me doeu. Recuperando minha compostura, expliquei detalhadamente sobre seu relacionamento com meu pai e os eventos de 12 anos atrás. Enquanto falava, as tristezas passadas ressurgiram, e as lágrimas fluíram. Mas depois de terminar, olhei para Charlotte esperando por sua reação. Então, descobrindo uma verdade ainda mais chocante, prometi vingança em meu coração. Com o tempo, concentrei-me na busca de emprego. Em um certo dia, tive a oportunidade de uma entrevista.
confiança em meu forte histórico acadêmico e atividades extracurriculares diversas. Tendo passado pela triagem de documentos, pude perceber que os entrevistadores já tinham uma impressão favorável de mim. Durante a entrevista, 3 entrevistadores fizeram várias perguntas com base nos documentos enviados. Felizmente, minha preparação valeu a pena e respondi às suas perguntas de forma tranquila. Pude ver que os entrevistadores estavam ouvindo minhas respostas com grande interesse, e suas expressões alegres e satisfeitas indicavam que minhas respostas estavam causando uma boa impressão. À medida que a entrevista chegava ao fim, eles perguntaram se eu tinha alguma pergunta para eles. Aproveitei o momento para fazer uma pergunta que sempre tive: como sua empresa lida com assuntos internos? Se um caso fosse descoberto dentro da empresa, quais ações seriam tomadas? Surpreendidos por essa pergunta inesperada, os entrevistadores mostraram uma expressão momentânea de choque e confusão. Depois de um tempo pensando, eles responderam que medidas rigorosas seriam tomadas em tais casos. Então, eles perguntaram por que eu fiz essa pergunta. Sem hesitar, comecei a compartilhar abertamente a situação da minha família. Meu pai abandonou minha mãe no passado, cometeu adultério e está atualmente tendo um caso dentro desta empresa. Minha declaração fez com que um dos entrevistadores batesse violentamente na mesa, levantando-se com voz cheia de raiva. Do que você está falando, trazendo acusações tão desrespeitosas em um ambiente tão importante? Respondi calmamente, sem me abalar com seus gritos: estou apenas falando a verdade. Por favor, não grite só porque toquei em um ponto delicado, senhor. Eu já sabia antecipadamente que meu pai trabalhava nesta empresa, e estava envolvido no departamento de recursos humanos. Com base nessas informações, escolhi deliberadamente participar da entrevista nesta empresa para expor as ações passadas de meu pai. Embora a chance de encontrá-lo como entrevistador não fosse garantida entre muitos candidatos, fiquei satisfeita sabendo que expor seu passado mancharia sua reputação. Felizmente, sua reação à minha declaração adicionou credibilidade à minha afirmação, e senti internamente satisfação com esse desenvolvimento. Inicialmente, parecia que meu pai não me reconhecia, mas ao ver meu rosto, ele claramente começou a mostrar sinais de perturbação. Ele percebeu que eu era filha de sua ex-mulher divorciada, pelo meu nome e histórico acadêmico, mas confundiu minha falta de reação com ignorância, e parecia temporariamente aliviado. No entanto, quando ele demonstrou raiva e se aproximou de mim, retorqui calmamente: é um fato que você traiu a mamãe e agora está tendo um caso com uma mulher mais jovem nesta empresa, papai. Estou apenas afirmando os fatos. De fato, a investigação que comissionara de uma agência de detetives incluía não apenas a situação da família pós-divórcio de meu pai, mas também informações sobre seus casos. Ele era um notório traidor, tendo relações com outras mulheres apesar de ter 3 filhos atualmente. Ele estava envolvido em um caso com uma colega mais jovem, e suas caminhadas juntos de mãos dadas haviam sido documentadas, não deixando saída para ele escapar desses fatos. Qual é o seu propósito ao fazer isso? Você acha que esse tipo de ação resolverá alguma coisa? Meu pai tentou descartar minhas palavras como bobagem e tentou me culpar, mas sua atitude não passava de uma tentativa desesperada de proteger o que estava escondendo. Observando sua postura em silêncio, mostrei uma calma pronta para contra-atacar: estou dizendo a verdade. Apenas queria saber como sua empresa lida com alguém em uma posição significativa que carece de valores éticos. Embora meu pai tenha me atacado, retratando-me como a vilã, não permiti que suas tentativas tivessem sucesso. Os outros 2 entrevistadores, testemunhando o tenso embate entre mim e meu pai, não conseguiram esconder sua confusão. Diante deles, peguei o relatório de investigação da agência de detetives como evidência decisiva. Este é o relatório de investigação sobre o caso conduzido por minha mãe. Agradeceria se revisassem seu conteúdo e tomassem as medidas apropriadas. Meu pai ficou abalado com minha declaração, tentando dar desculpas, mas entreguei o relatório aos outros entrevistadores, instando-os a agir com base nos fatos. Durante esse tempo, meu pai tentou me atacar, mas habilmente evitei e, finalmente, lancei uma acusação contra ele. Aliás, Charlotte já está ciente disso. Ela deveria vir aqui hoje. Anteriormente, havia me encontrado com Charlotte e a informado detalhadamente sobre o caso de meu pai. Impulsionada por uma raiva intensa, Charlotte estava decidida a confrontar meu pai publicamente. Antes de sair da sala de entrevistas, deixei claro para meu pai que não havia escapatória. Você disse a ela, quando a encontrou? Meu pai, não antecipando que eu conhecia Charlotte,
ficou tão chocado que ficou sem palavras e imobilizado. Ignorando-o, saí confiante da sala de entrevistas. Enquanto fechava a porta, ainda podia ouvir os gritos de meu pai, mas podia sentir a atenção dos outros candidatos à entrevista ao meu redor. Normalmente, poderia ter sido uma situação desconfortável, mas considerando como expor o passado de meu pai perturbaria sua vida, senti um senso de alívio. Desde que minha inscrição nesta empresa foi planejada como uma vingança contra meu pai, o resultado da entrevista era irrelevante. Tendo alcançado meu objetivo, comecei a caminhar pelo corredor, planejando sair, quando ouvi passos apressados atrás de mim. Virando-me, vi meu pai, com um rosto vermelho de raiva, correndo em minha direção. Ele levantou o punho e tentou me socar, mas me esquivei reflexivamente, fazendo perder o equilíbrio e cair. Quando olhei para baixo para ele, ele gritou ainda mais alto: "Como você pôde fazer isso? Se não fosse por você..." Ele levantou o punho novamente para me atingir, mas me preparei, agachando-me e protegendo a cabeça, pronta para o impacto. No entanto, antes que ele pudesse me alcançar, ele parou de repente. "Olivia, você está bem? E você, por que você mentiu para mim? Você me disse que estava solteiro." Charlotte chegou e congelou meu pai em choque. E quando meu pai tentou me atacar, Charlotte o afastou de mim, batendo nele com sua própria bolsa. Atordoado, meu pai enfrentou a condenação furiosa de Charlotte, sem palavras em resposta à sua raiva. Ao perceber que fora enganada, Charlotte repreendeu fortemente meu pai, causando uma comoção ao nosso redor. Sua raiva era evidente enquanto ela o golpeava com sua bolsa. Quando informei Charlotte sobre a verdade, ela ficou chocada ao saber que meu pai era um homem casado. "Sou responsável por não saber e estou verdadeiramente arrependida. Assumirei a responsabilidade pelo quanto você sofreu e ofereço minhas sinceras desculpas", disse Charlotte com lágrimas nos olhos, oferecendo um pedido de desculpa sincero. Ao ouvir mais detalhes, foi revelado que ela havia conhecido meu pai através do trabalho. Ele a apoiou de várias maneiras, pois ela estava lutando em um lar com apenas um pai. Meu pai havia escondido o fato de ser casado de Charlotte e desenvolveu um relacionamento com ela. Charlotte mesmo havia lutado em um lar com apenas um pai e começou a trabalhar imediatamente após se formar no ensino médio para sustentar seu pai que estava sofrendo com os efeitos de um acidente. Era natural para ela desenvolver sentimentos por meu pai, que estava ajudando-a. Inicialmente, eu via Charlotte como uma pessoa imoral, mas, na realidade, ela também era uma vítima das ações do meu pai. Minha mãe nunca tentou entrar em contato com Charlotte para pressionar meu pai a nos dar dinheiro para o divórcio. Perguntei-me por que minha mãe não tentará envolver Charlotte, mas então lembrei que Charlotte estava grávida na época. Minha mãe provavelmente não queria adicionar estresse a uma mulher grávida, mesmo que ela fosse amante. Pensando nisso, lágrimas brotaram em meus olhos, e observei Charlotte em silêncio, pedindo desculpas. Inicialmente, via Charlotte como cúmplice do meu pai, com uma impressão muito negativa dela. No entanto, depois de conversar diretamente com ela, não acreditei mais que ela tivesse a intenção de me enganar. Portanto, decidi informar a Charlotte que meu pai ainda estava envolvido em um caso com uma colega de trabalho na empresa. O relatório de investigação que eu trouxera continha evidências claras da infidelidade contínua do meu pai. Como Charlotte também era vítima do mau comportamento do meu pai, senti que ela tinha o direito de saber sobre suas ações atuais. Então, mostrei a ela os documentos. Ele me enganou para me casar com ele e, em seguida, teve casos com outras mulheres. Como alguém pode fazer algo tão terrível? Eu não vou perdoar isso. A raiva de Charlotte contra meu pai era profunda, e planejamos uma vingança conjunta contra ele. Já havia me inscrito na empresa onde meu pai trabalhava e tinha uma próxima entrevista na segunda rodada. No dia da entrevista, Charlotte planejava visitar a mesma empresa e denunciar meu pai publicamente na frente de muitas pessoas. Como planejado, tivemos uma discussão acalorada com meu pai no corredor da empresa, causando uma grande perturbação. Ao ouvir a comoção, outros funcionários masculinos intervieram, e guardas de segurança foram chamados para conter meu pai. Peguei a mão de Charlotte e a conduzi para fora da empresa. Nossas ações chamaram muita atenção, e entre a multidão que se reuniu, a mulher que eu tinha visto nas fotos da investigação também estava presente. Ela estava escondida em um canto, nos observando com uma expressão surpresa.
Expor todas as más ações do meu pai, que haviam sido mantidas em segredo de todos, era minha vingança, e neste dia, alcancei com sucesso meu propósito. Como resultado dessa série de eventos, meu pai foi rebaixado de uma provável promoção e desclassificado de seu cargo de gerente. O caso, tornando-se conhecido publicamente na empresa, transformou sua reputação de um homem de família respeitado e supervisor em alguém sujeito a olhares frios como escória humana. O status de meu pai na empresa mudou drasticamente devido à sua infidelidade divulgada publicamente, levando-o ao seu isolamento. A funcionária envolvida no caso saiu silenciosamente da empresa após o escândalo. Enquanto isso, Charlotte exigiu fortemente dinheiro para o divórcio e pensão alimentícia do meu pai. Com o apoio da empresa, meu pai não teve escapatória e foi forçado a aceitar as exigências de Charlotte. Durante o processo de divórcio, Charlotte ficou chocada ao saber que minha mãe nunca havia recebido dinheiro do meu pai. Além disso, foi revelado que, enquanto meu pai gastava dinheiro em seu caso, ele também era viciado em jogos de azar. Ele afirmava que o jogo era apenas um hobby, mas, em segredo, estava gastando quantias significativas de dinheiro nele. Sabendo de todas essas transgressões ocultas de meu pai, Charlotte ficou furiosa e conseguiu fazê-lo pagar mais do que o valor usual em divórcios como esse. Até o final, meu pai tentou esconder os fatos. E estava relutante em pagar qualquer coisa, mas a busca persistente de Charlotte fez com que o divórcio se prolongasse. Eventualmente, o tumulto na empresa tornou-se conhecido por terceiros, e os conhecidos do meu pai começaram a cortar laços com ele. Como resultado, meu pai acabou completamente isolado, tanto dentro quanto fora da empresa, e sua vida começou a desmoronar. Depois que o divórcio foi finalizado, Charlotte ofereceu-se para compartilhar parte do dinheiro comigo como um gesto de gratidão. Ela sinceramente desejava que eu aceitasse o dinheiro como um pedido de desculpas pelos problemas que ela havia causado. Eu recusei a oferta financeira de Charlotte, pois não tinha contado à minha mãe sobre esse plano de vingança. Charlotte, você também é vítima do meu pai. Você precisará desse dinheiro para sustentar seus filhos. Por favor, use-o para você mesma. Minha mãe tinha seguido em frente em relação ao passado com meu pai e não tinha intenção de trazer eventos passados à tona. Eu entendia que, não importava o que meu pai suportasse, só traria de volta memórias dolorosas para ela. Além disso, eu não tinha ressentimentos contra Charlotte e seus filhos e me solidarizava profundamente com os desafios que eles enfrentariam como uma família monoparental. Eu me preocupei mais com o bem-estar deles, muitas vezes passando tempo com as crianças, e desenvolvemos um relacionamento próximo. Sinceramente, esperava que eles crescessem corretamente e não seguissem os passos do meu pai. À medida que interagia mais com Charlotte, ficou claro que ela era geralmente calma, madura e não propensa à raiva, uma forte contrastante com a mãe confrontacional que testemunhei na empresa. Ao ver esse lado dela, pensei na força que minha própria mãe deve ter tido durante seu divórcio e refleti profundamente sobre a força oculta das mães. Depois desse período difícil, finalmente recebi a tão esperada oferta de emprego da minha primeira escolha de empresa. Compartilhando essa maravilhosa notícia com minha mãe, ela ficou genuinamente feliz com o meu crescimento e sucesso, e ver seu sorriso encheu meu coração de calor. Agora livre do peso pesado da presença do meu pai, eu realmente apreciava este momento de pura alegria. Ao iniciar minha nova carreira, estava determinado a reduzir os fardos da minha mãe o máximo possível. Embora não pudesse perdoar as ações passadas do meu pai, enfrentando o fato de que ele já tinha recebido o que merecia, eu desejava profundamente viver uma vida feliz com minha mãe, sem ficar remoendo sobre ele. Libertos das dificuldades passadas, um futuro esperançoso se descortinava para minha mãe e para mim, enquanto abríamos um novo capítulo em nossas vidas. Com a presença do meu pai fora de nossas vidas, começamos a avançar, focando nos dias felizes que construiríamos juntos.